Olá, gente. Então, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro aqui da nossa comunidade Retail Power Academy. Essa comunidade com interesse em varejo, inovação, tecnologia aplicada à gestão, ao marketing, às relações de consumo. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, que é a Márcia. Daqui a pouco vou apresentá-la, se é que vocês não a conhecem. Mas antes disso, eu quero também cumprimentar aqui o pessoal da Liga dos Inovadores. O Marcelo Pimenta, nosso colega na SPM, não pode estar presente hoje, não estará presente, mas mesmo assim a Liga é nossa parceira. Nós alternamos semanalmente um encontro aqui, outro lá, né? Então, em breve anunciaremos o encontro da próxima semana. E hoje, então, conforme previsto, temos a Olha, custou, hein, Marcelo? Foi difícil achar um espaço na agenda da Márcia, mas ela foi super generosa, mudou a agenda dela, né? E hoje está aqui conosco. E o tema é um tema super atual, é um tipo pós-NRF, só que dessa vez da primeira edição do NRF Europe, né, realizado em Paris. Eu teria colocado NRF Paris, muito mais charmoso, né? Também. Mas os americanos, com a visão né, geográfica que eles têm, eles batizaram como Europa, né? Assim como eles definem América do Sul uma coisa só, com capital de preferência em Buenos Aires. Mas, Márcia, obrigado antes de tudo e parabéns aí pelo seu trabalho, sua trajetória. A Márcia é varejo na veia, o campo de atuação dela mais shoppings, né, Márcia? E nós já nos conhecemos há alguns anos e ela sempre colaborando conosco, com o conhecimento dela. E hoje, não diferente, está trazendo aqui tudo que ela viu mais um pouco, não apenas o que viu, né, mas principalmente o que interpreta, né, porque a partir de um certo momento da nossa vida, a gente tem um olhar crítico, e eu acho que esse olhar é que enriquece, né? E a Márcia vai, então, nos brindar aí um pouco com as conclusões que ela traz desse evento que promete, que veio para ficar. É isso aí, Marcelo. Boa noite, gente. Obrigada, Ricardo, sempre tão generoso com a gente que está aqui. É um prazer muito grande e eu fico muito feliz, né, da gente ter o interesse em participar dessas contribuições coletivas, porque o NRF ele fala muito sobre isso, né? O que a gente viu lá, e eu não vou, só um spoiler, o quanto é importante essa questão das conexões, né? Então, claro, tem a minha interpretação, tem o meu olhar, como eu conversei com um colega essa semana, eu olho de uma maneira muito mais holística, né, muito no macro. A questão da inteligência artificial é o que é, né, veio para ficar e para ajudar, mas eu acho que o que mais foi falado e o que mais me tocou em todas as palestras que eu consegui participar, correndo bem menos do que a gente faz na de Nova York, foi sobre isso, né? Foi sobre o tempo de qualidade que a gente se permite receber e oferecer também. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui ouvindo um pouquinho. Bom, dito isso, a questão das tendências, né? Eu acho que eu falei dessa questão de mudança, porque eu acho que é um crescendo que vem, né? Eu adoro ir a todos os pós-NRF e eu adoro varejo, estou há mais de 25 anos navegando nisso, e o que eu percebo é que as coisas, às vezes, umas vão se dissipando e outras vão se solidificando, né? E aí, começando aqui a falar para vocês, eu fiquei encantada com a estreia, né? Porque eu acho que algumas pessoas não estavam apostando tantas fichas. O evento em números foi impressionante, né? A organização foi impressionante.
A gente teve mais de 200 palestrantes, quase 500 expositores para uma primeira vez. Eu achei bastante emblemático isso, né? Eu observei, e aí trocando figurinha com outros colegas que estavam lá, que a parte da feira predominava soluções tecnológicas, né, soluções de inteligência artificial, algumas coisas de mídia digital, nada tão novo, mas com uma roupagem diferente, né, trazendo essa mídia digital para um lugar de complementariedade, né, e não foco do negócio. Então, isso eu achei que já foi uma abordagem bem diferente do que eu que comecei, na época que eu cuidava, que eu tinha, acho que o primeiro shopping, talvez, a gente não tinha nem digital, né? A gente tinha as televisões. Então, quando você vê esse crescendo do mercado, é encantador. Mas quando você vê esse tabuleiro mudar um pouco a localização, para mim, é muito instigante, né? Eu quero já o de Nova York e quero Singapura, eu acho que não, mas porque eu acho que a gente está sempre aprendendo um pouco mais nesses grandes eventos, né? Então, essa questão do europeu, né? Ele é o berço da civilização, a gente não tem como dizer que não. Eles são impecáveis nessa questão, bem evoluídos, né? Nessa questão da experiência digital integrada, né? Eu botei um casezinho aqui, até botei na última hora, que eu achei que vocês iam gostar de ver. Então, assim, é você conectar a evolução, mas com muito respeito à raiz do negócio, né? Que é aquilo, eu acho que o Brasil, minha visão pessoal, ele está bem no meio, né? Entre os Estados Unidos e a Europa nessa questão de experiência. Bom, e alguns números que eu gosto sempre de dar uma zapeada nisso, né? São 6 milhões de empregos diretos, e eles falam muito nas conversas que a gente teve a oportunidade de fazer sobre a questão do mérito, né? Porque no varejo você tem grandes profissionais que hoje são diretores, presidentes ou que estão empreendendo, mas que vêm dessa questão do crescimento, né? Entrou fazendo o Natal, tem muita gente boa que está assim. Então, várias pessoas falaram sobre isso, a questão da meritocracia dentro do varejo europeu. E eles têm um público de 500 milhões de consumidores, mais de 5 milhões de empresas ativas no varejo, e corresponde a 10% do PIB. Né? Então, são números expressivos e com tradição e modernidade andando juntos. Né? Em todas as palestras, né, que eu tive a oportunidade de estar, uma coisa me chamou bastante atenção. Eu senti um cunho um pouco mais didático. Eu fui só a 3 edições, tá? Eu não tenho tanta experiência quanto o Ricardo em estar de Manhattan. Mas o que eu percebi foi meio que um dever de casa sendo feito e uma exposição das dificuldades. Ninguém chegou lá falando que era tudo perfeito, tudo maravilhoso, minimizando um pouco os problemas, né? Então, isso eu destaquei, né? Que eles, o tempo todo falando que a função do nosso varejo mundial é mover o mundo, trazendo ideias, ressignificando questões, por exemplo, a questão de sustentabilidade, que na Europa é muito séria, né? Não é uma pauta, ela é realmente aplicada em tudo, né? Desde a reciclagem, das redes de brechóis que a gente tem, a Europa inteira, né, tem essa cultura, e isso é uma preocupação real, né, com gente, porque se a gente não tiver pautado no cuidado com a terra, né, com o que a gente está fazendo de velocidade, de falta de consciência, né, então todos eles falaram muito sobre isso. E é engraçado, porque você vê um cara que sobe o palco, que tem uma rede de lojas, 800 lojas, por exemplo, acho que foi o Snipes isso, e ele fala, não, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que pensar, a gente tem que ver emissão de CO, a gente tem que... Então, assim, isso foi muito presente em todas, né, que o varejo não é sobre vender, é sobre mover o mundo, e mover o mundo sem cuidar do mundo não existe. Então, foi uma coisa que já de cara me impactou. A palestra da Sephora foi incrível,
a maneira que ele tocou, a humanidade que ele tocou, né, esses pontos, acho que foi bastante expressivo, todos eles, mas eu fiquei impactada demais com a da Sephora. Esse Retail Together, eu acho que fala sobre tudo, né, porque uma das pessoas falou eu acho que foi no palco principal, agora eu não vou lembrar quem, foi muita informação, mas ele falou o tempo inteiro isso, né, que a gente não está falando, a gente está na Europa, mas a gente não está falando só da Europa. A gente tem que pensar no mundo junto, olhando melhores práticas para o varejo, né? Porque o que a gente, às vezes, está muito focado, né? Até está lá na frente, mas eu vou adiantar. Por exemplo, quando a gente fala de omnicanalidade, né? Para eles é básico, isso aí não tem nem mais o que a gente questionar, né? Tem que ser, tem que estar automático ali, né? O importante é como a gente vai fazer para que o cara tenha melhor experiência e não tenha nenhuma oscilação entre os canais que ele estiver acessando. Então, essa equação eu até criei escutando um pouquinho de cada, né, que foi marca mais inteligência, mais comunidades, que foi falado 100% pelas pessoas, fornecedores e marketplace, né, juntos criando. Até um deles falou, olha, mas a gente pode pensar, por que não aliar os Estados Unidos, né? É uma visão nossa daqui, mas a gente precisa olhar esse todo, né, para que a coisa de fato evolua. E isso reforça um pouco algumas coisas que eu escutei no pós de janeiro, né, desse ano, mas, de novo, dando uma borda diferente, né, dando um outro viés para essa fala da inteligência artificial como pano de fundo para que o consultor de vendas esteja mais conectado, mais preocupado em promover a melhor experiência dentro da loja, né? Acho que foi a Veja que colocou esse tema, né, que eles já são muito engajados com a questão de sustentabilidade, mas na palestra o que foi dito foi que eu tenho que ter inteligência artificial dando suporte. Para quê? Para que eu consiga ter o meu consultor de venda falando da importância que eu dou, a matéria-prima que eu estou usando, as folgas que trabalho dentro da loja, tenho, né, uma preocupação de fato real. Então, eles estão preparando as pessoas não só para aprender a usar as ferramentas de inteligência artificial, mas também e principalmente para gerar conexões, né? Porque o que eles dizem em 100% também do que eu escutei ali foi que não adianta você ter as melhores tecnologias se você não tem pessoas que consigam fazer o básico bem feito e que consigam minimamente usar essas tecnologias a favor da marca. Então, a criação da comunidade, inclusive usando o varejo local como referência para explodir isso para o mundo, respeitando cada cultura e adequando cada cultura, eu acho que é uma preocupação tão genuína da maneira que foi passado, né? E eu acho que talvez em algum momento a gente tenha errado nessa questão de globalizar e não respeitado alguns detalhes, algumas crenças, algumas necessidades locais, né? E agora não, agora é uma preocupação clara. O que a minha comunidade precisa? O que esse cara que é alinhado com a minha marca precisa? Para que ele esteja conectado com a marca e a gente tenha uma comunidade de compra, recompra, fidelização. Quando o Guillaume falou, eu até fiz uma cola aqui de post-it, porque eu não podia esquecer, Clarinha, só para te falar, a gente vai dar uma linearidade e aí a gente vai deixar o finalzinho para a gente trocar uma figurinha, tá bem? Obrigada, querida. O que o Guillaume falou? Ele disse, falando da importância, né, dos KPIs, do quanto a gente tem que ter de mensuração mesmo dos nossos resultados, ele falou uma coisa que foi muito linda para uma marca que é absolutamente respeitada, eu vou passar os números aqui, tá? Mas ele falou, a gente tinha que se ater
a satisfação real do cliente. O maior KPI do mundo tinha que ser o sorriso que esse cara estava tendo quando ele saísse da minha loja, né? Realizando um desejo, sendo fidelizado por um pertencimento, né? Então, esse é o grande lance para mim. Ele colocou isso ali, né? Foi a primeira palestra de empresa, mas foi a segunda fala importante no evento, no primeiro dia. E isso foi assim, todo mundo falou, uau, sabe, a gente estava aqui para escutar isso, porque o que retém o nosso cliente, na verdade, é uma experiência que ele teve, se foi boa, se não foi boa, né? Então, isso foi super importante dele dizer, e de novo, reforçando a questão da experiência de varejo, dentro do ponto de venda e na comunidade, né? Bom, eu destaquei algumas coisas que eu já falei assim, por acaso aqui, porque eu vou soltando, né? Mas comunidade, tecnologia invisível, varejo experiencial, sustentabilidade e varejo unificado. E eu vou desdobrar um pouquinho, eu trouxe alguns casos e algumas coisas que eu olhei, sem necessariamente estar ligado, mas espelhado pelo que eu vi. Porque o que eu fiz lá? É lindo, e eu acho o máximo visitar fazer aquele, né, a visita técnica, eu acho que é super importante, mas eu tive a oportunidade de chegar um pouquinho antes e estar com 4 pessoas que eu convidei para estarem comigo, até incentivadíssima pelo Ricardo, né, e eu fiz uma visita ao varejo hiperlocal, né, coisas que realmente você não vê em rede, que você tem um bilhetinho da proprietária, da artista, na vitrine, explicando o que ela faz. E tudo fala muito com essa questão da comunidade, né? Foi aquilo que a gente falou ali no comecinho. A gente pode ter uma estratégia global para as redes, mas precisa partir das parcerias da comunidade. Não tem como não ser dessa maneira, né? Porque senão você não vai criar uma comunidade, você vai criar uma comunidade, né? Você está engajado, exato. Você vai estar engajado em programas de fidelidade, não basta você ter dados e saber quem é esse cara, né? Você precisa saber, objetivamente, de que maneira que ele quer ser atendido, porque o programa de fidelidade que só olha você como um dado, né, isso também foi super falado, não tem como você ter uma conexão, você está fingindo para você mesmo que você tem uma conexão, né? A ON falou bastante sobre isso, que também é uma marca muito engajada na questão social, inclusive, né? Eles falam dessa questão da narrativa, né? Da narrativa hiperlocal, porque se você está falando a língua dos caras, por exemplo, tênis que é feito para o cara que faz, para cá, até um case aqui que eu coloquei, mas se ele está num tipo de alinhamento com aquele teu produto, e você não está preocupada com quem é a comunidade que está engajada com esse teu tipo de produto, você quebra essa corrente de confiança. Eles falaram bastante nisso, né? Em confiança, porque você pode construir a narrativa, mas se não tiver veracidade, você quebra. E aí, para você recomeçar a conquistar esse cara, a gente já sabe o que dá, né? A história. Então, saindo do hiperlocal para o global. Todas as marcas que levaram cases falaram sobre como é que a gente quer engajar, trazendo a necessidade local e explodindo, respeitando cada característica local. E aí sim você olhar o indivíduo, né, dentro de uma comunidade de indivíduos. Eu botei esses dados da Sephora, que eu sempre adoro, eu sou apaixonada por essa marca. Tem uma longa história de amor que um dia eu conto para vocês, que não deu certo, mas um dia, quem sabe. Eles têm o faturamento na França de 240 milhões de dólares, o setor fatura 68 bilhões de euros, né, e representa quase 2% do PIB nacional. Eles estão em 35 países, aonde essa construção da comunidade é feita da região para o global. É claro, existem as premissas globais, mas eles alinham com cada região,
para que esteja realmente conectado com necessidades, né? Essa questão deles terem 1 a cada 2 produtos como exclusivo é bastante importante e interessante, né? Além dessa exclusividade, ainda tem a questão de cada região tem determinados produtos diferenciados, né? Então, ele consegue trazer também o desejo, porque se eu busco um produto que não tem na minha Sephora Brasil, eu já sei em qual que eu vou encontrar, me conectando com aquela comunidade, não, por exemplo, não fazendo parte do cartão de fidelidade, né? Porque aí você tem regionalizado, mas trazendo esse olhar de despertar um desejo, né? Esse perfume eu sei que não está no Brasil, em que loja que eu vou encontrar? Então, eles falaram sobre isso, né? Engajando esses clientes, né? Sempre com eventos proprietários, reforçando o conceito de pertencer a uma comunidade, né? De novo, fazendo com que eu me sinta individualmente importante. O meu desejo, minha necessidade é importante. Isso, inclusive, eles mencionaram em relação àqueles brindes, para a gente que de vez em quando compra na Sephora, meninas, os brindes, eles são muito alinhados com o que eles têm disponível, mas com o que você tem de histórico de compra. Então, uma maneira interessante de utilizar informações, utilizar dados, né? Poxa, eles sabem que eu uso aquele olhinho do cabelo, que é caro pra caramba, eu amei tanto ganhar, né, aquele flacãozinho. Então, é usar a máquina ao nosso favor, é usar os dados, a inteligência artificial, mas sempre conectado com a essência de cada um, que é propagador do nome da marca, né? Eles falaram muito sobre isso, que nós, clientes Sephora, por exemplo, somos sócios, né, que a gente propaga um conceito, porque a gente acredita tanto na marca que a gente é um pouco sócio dessa marca, e sócio de verdade, gastando lá. Eles têm alguns produtos, né, tecnológicos que nos ajudam dentro da loja, esse Beauty Scan, que, enfim, eu vou falar todos, né, o Buy Online e o Pick Up in Store, que também tem, eles implementaram recentemente, dentro, eu botei até ali, do Uber, entregas em até 1 hora, eu achei isso incrível, porque às vezes você quer dar um presente, aqui no Brasil você consegue comprar, mas você tem um delay natural ainda, né, de uma implantação. Esse app com a inteligência para recomendações personalizadas também é um imenso sucesso. Eu visitei algumas lojas lá, inclusive a do Champs-Élysées, que é a flag deles lá, e é uma loucura, assim, a do Champs-Élysées já é uma loucura, né? Você entra, você não consegue sair, porque gente de tudo quanto é lado. E com muita inovação, muita experiência, né? Um atendimento impecável da hora que você chega, da hora que você sai, muito conectado com o digital, eu percebi isso, mas com o humano. Olha, você quer ver aqui? É isso aqui, vamos experimentar? E aí te leva para a experiência. Então, esse diagnóstico de pele digital, incrível também, então você faz na loja, no tablet ou alguma coisa ali, mas você tem a pessoa olhando para você e falando, não, olha, peraí, talvez outro tom. Então, essa humanização da inteligência artificial, né, eu acho que é um grande pulo do gato para a gente que ficou muito focado nessa questão de recursos da inteligência artificial, mas em algum momento, esquecendo, como eles têm, por exemplo, a Universidade Sephora, né? Como é que eu posso ter tanto recurso tecnológico se eu não sei usar e não sei assessorar o meu cliente dentro da loja? Então, eu achei bastante humilde, sabe? Eu achei, por uma potência como eles são, eu achei uma humildade muito grande em colocar essa questão de vamos reaprender a fazer a coisa que a gente já estava fazendo. Bom, Snipes, a palestra foi brilhante, eu destaquei assim, acho que eu mais amei, né? A conexão deles com a comunidade, talvez a que eu tenha visto mais impactante, né? Snipes nasceu na Alemanha, hoje tem, eu acho que 800, agora eu não estou lembrando, e eles têm, basicamente,
como plataforma de comunicação com o cliente, experiência no local, shows, muitas ativações, distribuição de brinde, eles promovem dentro das próprias lojas, né, sorteios que são feitos pela inteligência artificial, que são feitos através do site, do app, sei lá, o que tiver de recurso, mas sempre trazendo, sempre engajando e levando para eventos que eles promovem e para dentro da própria loja. E eles fazem muitos eventos dentro da própria loja. Seja DJ, aonde você vai, a comunidade vai se encontrar, vai trocar percepções sobre um novo modelo que tenha sido lançado. É uma potência, uma coisa incrível. Eles têm loja na Europa e nos Estados Unidos, mas, de fato, assim, a título de marketing, essa parceria com o PSG é incrível, porque eles conseguiram pegar pessoas que saíram, né, de comunidades, né, de grupos de ascensão, onde você vai jogar futebol e consegue ter um destaque, consegue pertencer a outra camada, mas sem esquecer a origem. Então, o tempo todo, eles falam sobre isso, né? As lojas são essenciais, amém, shopping center, né? Moniquinha, ainda bem, porque a gente precisa da loja para fazer esse ponto de contato, né? O que eu vou ser se eu tiver uma experiência que está à distância, em que eu não tenho competência para engajar o cara na minha loja? Então, foi bastante interessante. Eles falaram da omnicanalidade, mas sempre como uma jornada única, né? A ideia foi bem bacana, porque eles falaram que, assim, que a ideia é que a gente não tenha percepção de que em que canal a gente está comprando, né? Então, ok, a omnicanalidade está ali, está bombando, está funcionando, mas eu estou conectada objetivamente com essa jornada única. E é perfeito, né? Se você parar e tiver um atendimento impecável em todas, é o sonho de todos nós, né, varejistas, que a fala de cada ponto de contato seja no mesmo tom. Então, eu achei isso muito bacana, a questão da construção da narrativa e da sustentação dessa narrativa através da omnicanalidade. Aí, 800 lojas na Europa e nos Estados Unidos. Ele está construindo uma marca de streetwear comunitária que alavanca o varejo, olha o hiperlocal de novo, né, em escala global. Então, olhando as necessidades da comunidade, como é que eu vou conseguir trazer com verdade e autenticidade a conexão da minha marca, né, da Snipes, com a necessidade da minha comunidade, né? Eu acho que, fazendo uma analogia aqui com um mercado que eu conheço muito bem, que esse sim eu estou há muito tempo, que é o de shopping mall, o varejo de shopping, eu acho que esse é um grande pulo do gato que a gente poderia olhar com muito carinho aí para frente, né? Olhar para o entorno, observar qual é a necessidade daquele meu entorno, e aí engajar através de fatos reais, né, de eventos que vão trazer qualidade para quem está na minha área primária. Eu achei esse um ponto, eu na hora transpus para shopping, né, vício danado, e essa coisa de trazer autenticidade, né, porque falar, né, comunicar uma narrativa é muito fácil. Agora, será que a gente engaja mais quando a gente está sendo autêntico, né? Quando a gente está, de fato, conectado com a necessidade do outro, ou eu estou fingindo, criando uma necessidade para reter aquele cliente, e não para conectar? Então, foi, em resumo, uma fala bem linda deles, bem forte, eu achei, né? Tirar os gaps, botar todo mundo junto na omnicanalidade, no melhor e na melhor experiência que eu puder proporcionar para o meu cliente. Aí ele fala isso, né, que marcas são veículos de propagação de cultura, aproximando clientes e os trazendo para parceiros da marca, né, o que eu tinha falado ali atrás, né, quando eu vou comprar o Veja e eu sei que ele tem um cuidado na cadeia de suprimentos até eu produzir aquele tênis, hoje o cliente, o consumidor europeu, ele tem essa preocupação, ele não se incomoda de pagar mais, ele quer saber
Da onde veio isso? Como é que foi feito isso? A consciência deles é muito maior, né, que comparada à nossa e, obviamente, a americana também, né? A cultura da massa, da compra de massa, ela é minimizada com essa preocupação genuína do cara que vai comprar. Então, se eu acredito na marca, acredito no que ele está falando a título de sustentabilidade, se eu percebo uma clareza de intenção e eu penso como ele me ganhou, e eu faço parte da comunidade, né? Bom, aí essa pergunta, eu acho que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Todos nós, né? Em que estágio de evolução do varejo eu estou? Né? Eu estou no reativo, né, em que ele pede e responde, eu estou na hiperpersonalização, eu estou no básico, eu conheço o cliente, esse é o meu diferencial, ou eu estou na antecipação, né? Se eu conheço esse cara com dados, né, aí faz lá a segmentação e recomendo o que ele precisa, né? É uma venda em que eu estou levando uma solução a um desejo que o perfil dele, retratado nas informações que eu tenho, né, vai ser atendido. Então, esse fator surpresa foi muito falado também. A ON falou muito sobre isso, Snipes falou sobre isso, Sephora falou isso o tempo inteiro, né, de como é que eu posso fazer para surpreender a Márcia, que eu sei que gosta de perfumes, normalmente com gengibre. O que eu lancei? Né? Então, eu vou mostrar para a Márcia isso aqui quando ela entrar na loja e se identificar. Então, eu acho que é um dever de casa que a gente fala muito aqui com os clientes que eu atendo, com os varejistas, com as redes de shopping, sobre isso, né? A importância que a gente tem que focar de como está o meu atendimento de loja. Porque a gente começou aqui batendo um papo, eu e o Ricardo, sobre a questão das lojas como uma referência para o cliente. Eu acho, e a gente também falou sobre isso, com a questão da pandemia, a gente mudou muito, todos nós mudamos muito, né? Eu acho que a gente evoluiu e evoluiu em algumas coisas, infelizmente. Quando você, no desespero da venda, precisava pegar o teu telefone e manter a tua loja viva vendendo por aqui, né? Você manteve uma venda, mas você tinha só, exclusivamente, o teu contato aqui. Quando a gente voltou para o presencial, eu percebo, né, principalmente no Brasil, e não conheço tanto assim outros mercados para falar com propriedade, mas eu percebo que a gente precisa olhar muito para o nosso pessoal de dentro da loja, para esse ponto de contato, que isso foi falado em todas aqui, né? O meu consultor de venda, né, ele precisa estar preparado e não estar tão condicionado a isso que quando entre um cliente na loja, e já aconteceu comigo algumas vezes, em empresa que eu estava atendendo, empresa que eu estava comprando, ele está tão conectado em fazer a venda daqui, que ele não deu a devida atenção, ele não me engajou, ele não olhou para mim, ele não deu importância a quem estava entrando. Né? Então, eu acho que é um dever de casa, é claro que eu estou lá pensando, né, o que a gente vai espelhar para cá, para a gente, para o nosso mercado. E isso foi um ponto que me chamou a atenção e que eu já falei com algumas pessoas, é um ponto a se olhar, né? Treinamento, 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 e entender a omnicanalidade como já foi, não é que vai ser, tem que ser, já é, né? Bom, a questão de tecnologia invisível, eu gostei bastante do que foi falado também, porque, como eu falei, a maioria dos quiosques eram soluções e máquinas de pagamento, máquinas inteligentes, digital e coisas para mídia. E o que eles propuseram para a gente foi bem interessante, foi fazer com que o circuito da compra e venda, ele seja tão fluido, tão natural, que eu nem perceba que eu estou pagando, né? Que seja parte de uma cadeia, da hora que eu entro,
que me oferecem o cafezinho e a água, e eu já estou entrando, e já estou experimentando, e já estou pagando, né? Porque como tudo dos pagamentos está aqui, né? Isso foi bastante colocado, né? Vamos tentar colocar com esses recursos que a gente cada vez tem mais, a invisibilidade do ato de pagar, né? Para que seja uma coisa natural na cadeia que eu estou fazendo a minha venda. E aí eles falam, as fotos não estão muito boas, tá, gente? Eles falam que a loja do futuro deve ser adaptável, empática e proposital. Os dados devem ser usados para visibilidade operacional e criar ressonância emocional com o cliente. Então, eles falam, investir nas plataformas modulares e escaláveis, né? E, de fato, a gente tem que abraçar esse ecossistema da inovação, né? Então, a loja do futuro não é um plano, é uma jornada contínua, né? E essa jornada passando por essa compra natural, né? Sabe mais ou menos aquilo que a gente vive na Uniqlo, né? Quando a gente vai comprar, a gente joga ali na caçambinha. No começo eu falava, ai meu Deus, será que vão digitar 2 vezes? Eu vou pagar 2 vezes? Né? Você tem que fazer com que o cliente tenha confiança no mecanismo de pagamento, na naturalidade desse pagamento, né? Foi mencionado também esse case da Uniqlo, que é uma referência para todo mundo que compra lá, jogar na caçamba, esperar a leitura, efetuar o pagamento, quer ajudar, quer contribuir, não quer, vai embora, né? Essa naturalidade. Inclusive, nos estandes onde eu passei, né, eu conversei com muita gente, a gente fez algumas simulações de compra, algumas coisas. Eles lá têm uma questão bem dura com a questão da imagem, né, do uso da imagem, o LGPD, que lá chama GDPR. Por exemplo, se eu estou ali comprando no autoatendimento e eu decido, sem querer, colocar alguma peça, né, ou cai dentro da minha bolsa, eles não podem, de maneira nenhuma, mostrar o rosto nessas câmeras de segurança do equipamento. Então, é um desafio, né? É um desafio bastante grande. Eu passei uns 4 ou 5 estandes a cada dia para assuntar um pouco sobre isso, entender. E eles colocaram que quanto mais colocar como uma jornada contínua em que o próprio consultor de venda esteja fazendo a compra ali, como a gente tem no Brasil, né, algumas redes de venda de tênis que fazem já isso, você não precisa ir no caixa, o cara vai lá, leva. É bem interessante, né? Você minimiza o impacto e ainda simplifica a tua percepção do ponto de contato ali com o pagamento. Bom, aí essa imagem tá horrível, mas eu achei super interessante, eles falando, né, sobre as tecnologias das lojas do futuro, não é nada muito diferente do que a gente já viu, mas um ponto me chamou bastante atenção, principalmente se tratando de Europa, porque as lojas conceituais, por exemplo, as hiperlocais, eu percebo um cuidado absurdo com iluminação, né? Projetos de luminotécnica, com arquitetura ampla, aberta. Eu separei muito case dessas visitas, mas não vai dar tempo da gente botar aqui. Mas a Europa pena um pouco com a questão de iluminação, né? Ainda mais se você vai para lojas mais simples, né? É um negócio complicado. E eles falaram muito que o design das lojas é acho que um dos mais importantes pontos de retenção na loja de futuro, né? Uma loja aberta, fluida, onde você consiga se sentir passeando, onde o consultor esteja ali, né? Mas que você tenha como interagir com todos os produtos, né? Usar a inteligência artificial, usar o que houver de recursos para que você consiga, eu gostei dessa calça, né? Deixa eu ver que cor tem. Você ter isso, porque com essa questão das lojas tenderem a estarem um pouco mais compactas, né, principalmente as novas marcas, marcas conceituais que estão começando, que estão aí há 5, 10 anos, não tem tantos pontos de venda, não tem tantos metros para usar,
Então, eles falaram da importância do design, né? Que eu acho que no Brasil, por acaso, a gente dá banho. Eu acho que a gente é impecável na questão do design, mas é um ponto a se olhar, né? Eles falaram da iluminação ser confortável e da sensação de espaço, de você fluir, para você poder escolher, né? E não você ser obrigado a seguir um corredor de compra, como foi também mencionado um pouco en passant, mas a respeito de uma rede que faz isso, e tem sucesso, né? Bom, a tecnologia, isso foi muito falado também, deve estar a serviço da experiência do cliente. Ok, ela vai existir, ela é necessária, ela é fundamental, mas se eu não proporcionar uma experiência realmente interessante, não vai ser a tecnologia que vai me segurar naquela marca, e muito menos que vai me identificar aquela marca, né? Então, eles falam da importância do trabalho dos colaboradores, né? Usarem isso para ferramenta. A Veja, acho que falou isso o tempo inteiro, assim, de várias formas diferentes, para que o consultor tenha esse tempo. A Snipes falou bastante isso, e dessa identificação, porque ele diz que enquanto eu estou preocupada, né, em fornecer o produto só, eu não estou conectando eu, vendedor, com o estilo do meu cliente que está ali, com a sensação que ele precisa ter de pertencimento dentro do contexto. Então, quanto maior o tempo livre para ele traduzir essa marca e os produtos para o cliente, melhor, né? Mais chance eu tenho de ter a recompra. Bom, isso aí não é muita novidade para a gente, eu acho que a gente também tem muito que aprender com a Europa. A Europa ela é bastante evoluída com essa conexão, né, essa questão da experiência digital dentro da loja. O tempo de atendimento da Europa, do varejo europeu, é maior do que o americano, é maior do que o nosso brasileiro, porque é um perfil até do povo, né, que a gente sabe que é um povo diferente nesse sentido. Então, quando você traz para dentro da tua loja e você proporciona um encantamento, né, a chance, claro, se o produto estiver alinhado com o teu desejo, mas a chance de você ser fidelizado e ser um propagador dessa marca, né, ele até falou que a ideia, o pastor está com uma oscilaçãozinha, mas ele vai ficar entrando e saindo, tá? A gente continua aqui. Essa ideia de fazer com que a experiência seja o ponto máximo da venda, né? Do meu cuidado, eu acho que esse termo é muito bom, que eles usaram bastante, o cuidado que eu tenho que ter com o desejo do meu cliente. Eu preciso ser um ponto de satisfação desse desejo. Então, o varejo experiencial entra nisso. O Bon Marché, ele né, dispensa apresentações, mas, se vocês me permitirem, é uma imensa loja. Se você compara com a Lafayette, com o Le Printemps, o Bon Marché, ele está posicionado um pouquinho acima, né? Ele talvez hoje já seja bastante turístico, mas ele ainda tem uma referência regional bastante forte. E ele começou a promover agora, essa Babel é a terceira edição do mesmo tipo de espetáculo, tá? Eles usam a área primária, que é Saint-Germain-des-Prés, que é uma área super nobre de Paris. Eles usam o sexto arrondissement, né, que Paris é divididinho por arrondissements. Ele usa muito esse público regional para as suas experiências, né? Claro que nós, brasileiros, vamos lá, a gente compra, almoça lá, tem um café delicioso, você faz a unha, então assim, mas o que eles têm feito? Eles têm as exposições sazonais, e agora, de quinta a domingo, eles fecham, apagam as luzes, e no centro, é bem no meio, onde tem aqueles expositores, normalmente em volta do perfume, no meio dos perfumes, ele faz espetáculos verticais, onde você, é como se fosse um pouco de
Vamos colocar um pouco de circense, eu acho que eu até coloquei aqui. É um pouco de espetáculo circense, sabe, Cirque du Soleil, um pouquinho, e a aderência, a adesão do público da área primária é incrível. Eu não consegui comprar, eu tive a oportunidade de estar mais de uma semana, né, e eu não consegui. É barato, né, é confortável, porque você tem os restaurantes ali, você pode fazer um lanche, tomar um café, e é feito para quem está em volta. Ah, que maravilha, Márcia, muito bom. É feito para quem está em volta, né? Se você comprar com antecedência, e eu acho que é uma experiência incrível, né? Porque é bastante ousada, bastante inusitada. Eu já trabalhei com muito próxima de shopping, né? Fazendo bastante evento, né? Enfim, passei por alguns shoppings na minha vida e eu achei isso encantador. Já estou louca para chegar aqui no Brasil e vender essa ideia para alguém, porque eu acho que é um golaço, né? Você trazer cultura, trazer inovação, que a gente está trazendo aí inovação. Imagina um espetáculo, é exatamente ali que ele acontece, né? Então, eu acho que esse promover experiência é um negócio que a gente vai ter que cada vez mais focar e humildemente voltar a aprender, né? Com a Valéria. Bom, esse exemplo também é bastante interessante. Eu estava indo com essas pessoas que eu estava fazendo o varejo local, eu estava levando para o outlet, que é incrível, né? É um lugar para você passar um dia, gostoso. Como eu tinha bastante tempo lá, era um dia de chuva, eu até escolhi mal, porque ele é todo aberto. Mas antes, peguei o meu trem e fui. Antes de eu chegar, eu sempre passo nesse shopping, né, que é um shopping extremamente popular, é um shopping de acesso, é o Val d'Europe. Ele é um pouquinho antes, você dá um pulo, você cai dentro do outlet de grandes marcas, né? E eu estava passando com as pessoas e falei, ué, que tá aquele buchiche? Que bagunça é aquela ali? Vou olhar. E eu fui olhar, né? Eles estavam fazendo uma customização para um show que ia ter no dia 17, um show só de cantores regionais, hiperlocal, muito conectado com streetwear, com essa coisa de hip hop, assim, que não é exatamente o meu paladar de música, mas imagina o que eu fiz. Eu fui participar da experiência. Você comprava o tênis, automaticamente aquele cara é um artista conhecido nessa questão de fazer grafismos e coisas assim, e ele, no meu caso, eu falei para ele carta branca, eu falei, faz o que você quiser, mas ele tinha 2 ou 3 modelos, você comprava o tênis, você não pagava nada, você saía com tudo que você quisesse no tênis. Você acha que eu fui até ali para comprar um Superstar branco num dia de chuva? Não. O que me pegou foi a experiência. A mim e as 4 pessoas que estavam comigo, né? Nós desejamos esse diferencial, né? Bati altos papos com eles, tentei entender, eles explicaram qual era o conceito, era para promover esse show no dia 17, e eles fizeram uma venda absurda. Eu bati um papo depois com o gerente da loja, na hora que eu voltei do outlet, e eles falaram que é impressionante como eles conseguem engajar, além da comunidade, esses que gostam de uma novidade. Então, quando você pensa em engajamento de comunidade, você acerta. E quando você tem um curioso que está vendo uma experiência diferenciada, você vai e compra. Então, você tem um aumento da tua venda e você ainda consegue também fazer com que esse cara que está ali, que é do grupo, que é da comunidade, se sentir mais pertencente ainda. Então, achei fantástico. E caí, né? Caí ali, comprei, fiquei feliz da vida. Valéria também compraria, que eu estou vendo ela felizinha ali. E aí, essa conversa foi com esse gerente, né, da loja, né? O que eu percebo na Europa e aqui, né, no nosso varejo, honestamente, eu acho que a gente é muito preparado
os nossos vendedores, quando tem uma campanha, eles sabem, né? Eles vêm, contam, explicam, te contaminam com a ideia. Isso eu acho muito bacana no nosso varejo maravilhoso brasileiro. E lá é um pouco, o europeu ele é mais ensimesmado no seu, cada um no seu quadrado, né? É um jeito, é cultural isso, e tá tudo certo, né? A gente brasileiro é mais espaçoso, quer saber um pouco dali, um pouco daqui. E esse gerente foi uma graça, porque eu fiquei conversando com ele depois, eu ia pegar o Detax, e aí tinha esquecido o passaporte, porque eu tenho passaporte português também, aí, enfim, fiz uma confusão e fiquei batendo papo com ele. E ele falou, não, a gente tem que sair da ideia de só vender e ir para realizar desejo. Olha só, eu realizei o seu, você não é do grupo, você não vai ao show do dia 17, né? Mas olha como você ficou feliz, porque você pendurou letrinhas no teu tênis e botou um preto e um branco misturado, né? Por quê? Porque você falou, a marca falou o que você queria ouvir. E eu achei super bacana, depois eu conversei com o pessoal que estava trabalhando, e eles falaram que é uma ação, assim, que traz muita gente que está conectada com inovação, né? Então, esse ponto eu queria trazer, como trazer e como reter, né? Bom, eu já vi aqui no Brasil também, eu acho que foi até com a Adidas, se eu não estou enganada, eu até pesquisei isso, acho que foi 2022, mas eu vou olhar. Bom, sustentabilidade, como eu falei, né, a gente tem muita conexão com as pautas, né, mas quando você está saindo da narrativa, entrando na prática da coisa, né, um verdadeiro propósito, você começa a trazer o público que está alinhado com o que você acredita. Então, essa fala, a gente escutou bastante, assim, do olhar, né, de quem de fato está preocupado com o ecossistema, né? Não só o ecossistema do varejo, mas o ecossistema macro, vamos dizer assim. Então, trazer essas marcas que competem com propósito é o desafio da Europa, né? Inclusive, o desafio individual de algumas marcas que já trabalham super engajadas, que já nasceram da sustentabilidade, inclusive reciclando, como foi a Golden Goose, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o desafio de estar de acordo com as regulações europeias que exigem redução real do impacto foi um despertar fora de um desejo que já era intrínseco à marca, né? Ele já estava dentro de grandes marcas que nasceram com essa preocupação em reciclar, em ressignificar peças, né? A Golden Goose está aí como um caso que eu vou passar para vocês, mas sempre com essa intenção de mostrar o impacto social e ambiental, preparando os consultores de venda para traduzir isso para o cara que entra na loja para comprar, sabe? Bom, transformar valores em vantagem competitiva, preocupação real com a comunidade, como é que eu vou fazer? E aí, o case da Golden Goose, eu não queria deixar de passar para vocês, eu vou ter que correr para a gente não estourar o tempo, que são 8h36, mas eles têm como missão reduzir o impacto ambiental ainda em 25, né? Então, neutralizar carbono, ter como matéria-prima material de baixo impacto, elevar padrões sociais em toda a cadeia de suprimentos. A Golden Goose quando nasceu na Itália, já tinha essa preocupação, já tinha esse compromisso com a sustentabilidade. Eles pegaram uma peça, que, se eu não me engano, era uma calça, transformaram numa saia e nasceu a Golden Goose. Né? É uma história bem linda, que, se vocês quiserem, depois eu compartilho para o Ricardo passar para vocês. E eles se mantêm fiéis à sua origem, né? Então, essa coisa de produzir, usar e descartar é um conceito das marcas muito consciente e muito verdadeiro, saindo da narrativa, né? Eu vou ter que correr. Tem muita coisa, gente, eu não resumi nem 10%. Bom, o varejo unificado, ele entra como esse ponto onde a gente já falou um pouco de um ecossistema único, né, em que eu tenho uma experiência fluida, tanto para o cliente quanto para os colaboradores, né.
E eu coloquei esse case aqui, que foi uma visita técnica que eu fiz, que chama, eu vou mandar para vocês, Smalabu. Essa loja é uma loja familiar, né? Eles vivem com essa necessidade do varejo físico para promover as experiências, né? Criar as experiências relevantes, mas são totalmente integrados ao digital. Né? Para você ter uma ideia, quando a gente entra, eles vêm, são 800 marcas dos 4 cantos do mundo, né? Onde todos os designers têm que estar comprometidos com a proteção ambiental e o respeito humano. É uma empresa ética, né? Que isso faz parte, inclusive, do DNA deles. É incrível a empresa, é incrível a loja. Eles abriram agora uma lojinha pequena em frente, que é a lojinha feminina. Então, é muito interessante, se vocês quiserem pesquisar essa marca, é uma hiperlocal super interessante de olhar, né? E aí a gente fala de online e offline, né? E trazendo essa fala muito límpida, né, de que os canais não estão aqui para competir, eles estão para colaborar. E, de novo, a narrativa. Se eu não tenho um conteúdo de qualidade, os marketplaces falham, né? Então, a gente tem que ter autenticidade, né? Aliás, eu acho que a gente tem que ter autenticidade na vida, né? Para poder se vender, propagar as ideias, sempre com consciência, com essa consciência coletiva, né? Com esse engajamento, no online e no offline, né? Bom, e aí eles falam que a IA, dando suporte para a melhor experiência, que tem que ser humana, né? A unificação da gente sempre investir nos conteúdos de qualidade e, de novo, a autenticidade em relação às minhas comunidades e sustentar isso, né? Cresça, sim, mas atento sempre ao impacto ambiental, né? Isso é uma premissa que foi o grande tema do NRF, né? Crescer com consciência. E aí, a gente está caminhando, sim, para esse lado onde o pertencimento e a comunidade são valores. Eu acho que isso aqui é mais do mesmo, a gente já falou sobre isso. Mas, de novo, a gente tem que olhar a comunidade, sabendo que eu, Márcia, Ricardo, Mônica, Fernando, Paulo, quem estiver nessa comunidade é único. E ele, por ser único, merece ter a sua unicidade, o seu desejo atendido como indivíduo, que é um desafio, né? Que eu acho que os dados vão ajudar muito nesse nosso desafio de mercado. Corri agora no final, porque o Ricardo me deu um toquinho que a gente estava se empolgando. Agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa coisa que eu amo tanto, desse lugar que eu também amo tanto, e estou aqui, qualquer dúvida, vocês têm meu contato, que a gente puder trocar. Muito obrigada. Ricardo, corri. Oi, Márcia. Oi, querida. Parabéns pela apresentação. Sempre Obrigada, traz, contribui, né, com insights assim tão inspiradores, sutis, né, que acho que é muito parte do teu olhar, né? Obrigada. Então as pessoas, né, recebem um conteúdo e cada um interpreta com a sua essência, né? E você, nossa, obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Olha, eu queria que vocês perguntassem, não sei se eu organizo por ordem alfabética ou que levantar a mão, mas fiquem à vontade, porque a gente se segurou até agora, eu não sei vocês, mas eu estava querendo perguntar cada slide aí que a Márcia, né? Vamos lá, gente, eu não vou falar porque senão eu roubo o espaço de vocês. A Clarinha tinha falado, o Fernando está levantando a mão, vamos lá. Vamos lá. Foi sem querer, Márcia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Achei um máximo sua apresentação. E levantei a mão sem querer aqui, toquei, então. Obrigada. Vou me guardar, viu? Obrigada. E parabéns. Obrigada. Então, Fernando, vamos lá, Fernando. Fernando. Bom, Márcia, prazer te conhecer, não sabia de você, da tua história, muito bacana aí. Eu tive em Paris, passei nessa loja, embora não seja aqui, eu fui como mochileiro há muito tempo atrás e fiquei bastante impactado por essa loja.
E você falando aí, passou um filme na minha cabeça. Ah, que bom. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Pague Menos e eles estão montando aqui um hackathon para trazer soluções para uma ferramenta que eles já têm. Eles têm uma solução aqui de atenção farmacêutica que está presente em 1000 lojas. E durante esse primeiro evento do hackathon, as pessoas da Pague Menos que dominam essa ferramenta, que é uma ferramenta para exame médico, saber o que o paciente tem, fazer uma anamnese, acompanhar esse paciente na jornada dele. E eles, por mais ou menos 3 horas, eles descreveram um sonho do tipo que a IA faz tudo. Eles queriam uma IA que não funcionasse com a internet, que qualquer pessoa pudesse minimamente conversar com ela ali, ela pudesse entender se aquele paciente era diabético, que tipo de creme ele tinha que passar na pele, uma coisa que nem filme do Minority Report poderia trazer, um chip ali, um estado da arte distópica, né? E eu fiquei olhando aquilo, vendo uma grande empresa nacional falando de cuidado de gente, pensando e colocando todas as fichas nela na tecnologia, como se atendimento robotizado fosse o futuro. E o que me encantou na tua fala foi justamente o contrário. Foi entender que a IA é uma camada sutil que nem tem que ser percebida e que o atendimento ali, a pessoa fazendo arte no tênis, né, aquela sutileza da amostra grátis, conversar com o teu hábito de compra, foi um alento, porque eu vejo que assim a gente está confundindo o que é robotizar com atendimento. Se a IA não tiver essa coisa de ela está lá, ela está me ajudando a atender, mas se eu deixar tudo na mão dela, é uns 10 passos para trás. Ninguém quer isso, né? E aí tá confundindo. Mal e porcamente comparando, vou fazer uma analogia aqui, quando o Brasil começou com celulares lá em 96, era chique você ter um Motorola tijolão e colocar na cintura para todo mundo saber que você tinha, né? Botava um toque bem chato para tocar alto, mesmo em cidades que não tinham rede de telefonia, o engraçadinho dava um jeito de tocar sozinho para ele. E aí agora é chique você perguntar para alguém qual é o teu WhatsApp. Não, eu não tenho, porque alguém está atendendo, né? Então, o chique, acho que é quando as coisas fazem parte da nossa rotina e a gente não percebê-las, é tão fluido. E foi esse sentimento que eu tive da tua apresentação aí. Parabéns mesmo, assim, é legal perceber esse olhar mais humano de coisas que a gente está se perdendo. Muito obrigada. Olha aí, obrigada. Você teve um, né, Ricardo? Estou vendo aqui que você tinha um StarTech. Eu tive também. Você me entregou agora. O próximo da Mas feira é o era Paulo. do meu pai, era do meu pai, não era meu. A bateria durava, sei lá, 30 minutos, pagava quem ligava, pagava quem recebia. Lembra? Horrível. Misericórdia. Não, eu me enganei. Custou Obrigada. depois do tijolão, o tijolão custava $500. Aí lançaram o Elite, lembra? Mais fininho, custava $1.000. Complicado, né? Eu peguei o Ericsson preto, aquele que podia usar como uma arma de guerra, porque não caía no chão, não quebrava nada. E com a linha, aí sim chegava nos $3.000. Agora é o Paulo. Paulo, vamos lá. E Paulo. Bom, primeiro, Márcia, parabéns pela apresentação. Acho que é uma coisa extremamente enriquecedora para quem está aqui no grupo. Só um detalhe que assim, eu sou um frequentador já de algumas feiras do setor de decorações e presentes, e uma das grandes feiras que existem na Europa é a Maison et Objet, que é em Paris, né? Então, já sou, assim, rato de Paris, já mais de 15, 20 vezes lá. Uma coisa que eu percebi, já que você se atentou muito na Sephora, o que eu percebo, na realidade, assim, porque é uma flagship na Champs-Élysées, e realmente lá é uma coisa assim, todas essas tecnologias que eles aplicam nessa loja, infelizmente, não tem em outras. Eu também, o Ricardo falou que ainda nunca foi para a China, tal. Eu também já fui várias vezes para a China, porque eu tenho uma importadora, tal. E existe, por exemplo, Xangai hoje, quando a gente fala que aquilo lá é um país socialista, aquilo não é socialismo e comunismo nunca, né? Porque Xangai é uma coisa que está aberta para o mundo inteiro e todas as grandes marcas estão lá. A própria Sephora também. E eu percebi essa diferença de treinamento e approach dos vendedores
nessas lojas da Sephora. A única coisa que eu queria fazer uma complementação, primeiro, o treinamento realmente da flagship da Champs-Élysées, ele realmente é diferenciado, porque lá é o centro do mundo, lá é o centro das vendas deles, e realmente aquilo lá é um fluxo de gente que dá até medo. Mas o comportamento do oriental é diferente, né? Por exemplo, o oriental, não sei se vocês mulheres aqui que estão aqui, acho que sabem melhor do que eu, né? Não sei quem sou eu para falar. As grandes marcas hoje de produtos para pele são da Ásia, Coreano. Coreia e Japão. Então, a abordagem de uma Sephora em Xangai é completamente diferente, né? Então, eu acho que essa preocupação que a Sephora tem, eu tive algumas experiências aqui com a Sephora, não só em aeroportos, mas também na Sephora de alguns shoppings e tal. É gritante o preparo do atendimento. Eu sempre tive uma visão de que, assim, o viver essa experiência, como você bem enfatizou, é extremamente importante para o futuro, para agora. Quem viveu isso no passado reconhece isso e tal. Isso hoje, para a sobrevivência do varejo, é fundamental. Então, eu vejo que a Sephora tem essa preocupação muito focada, dependendo do local onde está. Eu não sei exatamente se existe um departamento aqui no Brasil assim, especializado para esse tipo de treinamento. Eu sei que na França tem, porque eu conversei com várias pessoas que estavam lá, né? Esse pessoal do segmento de luxo, varejo de luxo e tal. E o comportamento realmente é diferente. Cada área do mundo tem um tipo de comportamento de compra, né? E eu acho que a Sephora tem esse tipo de pré-visualização de como se compra. O brasileiro tem essa mania, né? Vocês acham que... Eu fiquei mais de 30 anos no varejo de decoração e presentes. O brasileiro gosta de ver assim, né? Com a mão. O brasileiro gosta de tocar. Deixa eu dar uma olhada, né? Ele quer tocar, né? Nunca você vai ver um oriental fazer isso. Nunca, né? Eu acho que não é só o brasileiro, é o latino, o espanhol, o italiano também fazem isso, né? Eu vivi muito. Então, eu achei bem interessante essa abordagem que você fez, mas eu só queria ter complementado com isso. Eu acho que existe algum departamento já específico de treinamento da Sephora, e falo só da Sephora, mas tem várias outras empresas que fazem isso. Você adapta o tipo de treinamento para abordagem do cliente para ele viver uma boa experiência dependendo do lugar que está. Sim, a comunidade, né? Acho que você reforçou exatamente. Perfeito. Não, e veja, você mesmo falou do arrondissement lá em Paris. Na realidade, você falou, só para quem não sabe, Paris é dividido nesses arrondissements, e é tipo um caracol, né? Você vai do 1, 2, 3 até o 16, né? Por incrível que pareça, até estrategicamente, marcas como Sephora, como a Fnac, por exemplo, né? Eles têm posições estratégicas para atender todo esse arrondissement de Paris. É uma coisa impressionante, né? Eu não sei exatamente como está hoje a Fnac. A gente tem um exemplo muito bom aqui da Fnac no Brasil. A Fnac aqui no Brasil, um ponto... Deu ruim, né? Eu não entendo isso. Mas eu não posso julgar quais foram os motivos pelos quais eles zarparam daqui, né? Eu acho que é uma questão mais cultural, né? O brasileiro, de modo geral, não tem muito hábito de ler, né? E eles ficaram só nessa pegada de leitura. Tentaram fazer alguma coisa com eletrônicos e não deu certo, porque eles não vão brigar com Fast Shop, com Casas Bahia, enfim. Mas essa abordagem que você deu da Sephora, achei bem interessante, acho bem legal. Parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada pela tua contribuição. Imagina. Márcia tinha levantado a mão, não foi? Alô? Oi. Oi, querida. Desculpa. Eu só queria fazer uma pergunta, mas não sei também por causa do tempo, mas a questão dos programas de relacionamento, né? Que você falou bastante de criar comunidade, conexão, e eu tenho sentido, principalmente no mercado de shopping centers, né? A dificuldade de você conseguir programas de relacionamento que de fato criem essa conexão.
né? Assim, como que você vê isso, Má? Então, eu acho que muito do que eu escutei lá, né, foi exatamente isso. A gente não pode, em tendo dados, não ter mão de obra, não ter uma maneira personalizada de trabalhar esses dados, né? Porque dados, eles têm que ser cruzados, eles têm que ser adequados, né? E aí você desenvolver os eventos, né? Eles falam muito dos eventos proprietários, através desses dados. Eu também não tenho tido uma experiência assim tão maravilhosa como você, né? De você conseguir usar aquilo como uma ferramenta de apoio ainda, né? Porque eu acho que é um movimento que não vai ter como a gente mudar. Principalmente a gente, né, mais de shopping, olhar o entorno, ver a necessidade. Tem um shopping, depois eu vou até te mandar uma matéria que eu tenho, que eu vi fazer isso bem. E lá, você percebe isso, né? Por exemplo, tem um shopping pequeno, um shopping de bairro, do lado de uma estação de Montparnasse, e ele é absolutamente pequeno, mas voltado para a experiência da área primária, que é o cara que vai embarcar, né, que está ali na Gare de Montparnasse, que é colado praticamente, e o cara que mora na área primária. Então, eu vejo isso muito bem feito, né? Até conversei, fui num evento de lá, depois eu te mando, bem legal, de arte para criança, e eu acho que a gente tem esse buraco aqui para olhar assim, Mar. Eu acho que a gente tem esse ponto de atenção aí, como você colocou. Ainda não temos esse recurso, né? Eu acho que as coisas se perdem um pouco. E eu, às vezes, né, tem empresa, até 10 anos atrás, eu conheci algumas até, que não tinham um controle de quem era o cliente no cotidiano, né? Não tinham um mailing. Então, eu acho que é um engatinhar aí em alguns pontos que a gente está fazendo, se eu te respondi. Má? Alô? Aqui, que tava. Voltou. Obrigada, acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem um espaço aí para explorar e se dedicar bastante nesse caminho aí de programas de relacionamento. É isso. Obrigada, Mar. Obrigada a você. Obrigada a todos. Bom, mais alguém para falar? Se não, Ricardo? Ricardo caiu? Alô? Alguém está vendo o Ricardo aí? Porque eu só estou vendo o número de pessoas. A princípio tá, aparece, mas ele tá sem câmera, então de repente ele Às vezes ele pode congela. pode ter congelado. Não sei se eu finalizo. Deixa eu Márcia, perguntar. uma curiosidade aqui. Oi, querido. Tu já foi em Nova York 2 vezes, você falou, e essa 3. é a primeira vez lá, 3, né? Essa é a primeira vez que você vê. Eu acho que é a primeira vez NRF na Europa lá. Foi a primeira, assim, curiosidade de tamanho, quantas vezes maior, menor, o que você, assim, do ponto de vista físico ali, o que você sentiu? Eu vi pelas fotos que me pareceu que não sei se é o salão principal, que me pareceu menor ali. Então, assim, vou te falar um resumo bem pessoal, groselha. tá? Bem pessoal. Tem que ir. É outra experiência, sabe? Eu acho incrível o NRF de Nova York, acho maravilhoso, é o dobro do tamanho, mas se você parar para pensar, né, que sendo o primeiro da Europa, você já começa sendo metade do maior, que já está aí há quantos anos, né? Então, ele é mais compacto, ele não é aquele corre-corre louco. Eu percebi também, e eu adorei isso, tá? Eu achei eles muito mais didáticos, muito mais com tempo de explicar as coisas, salvo uma palestra que durou 12 minutos, eu falei, gente, acabou? Eu achei que ainda estava faltando, mas eu entendo ele menor, sim, mas ele tem metade do tamanho da feira de Nova York. Então, eu acho que tem um potencial incrível, se Deus quiser, ano que vem eu estou de novo, porque
para mim, assim, eu esperava muito tempo, sabe, para que fosse feito lá. Eu sabia que tinha umas questõezinhas políticas que eles estavam definindo, mas eu vou te falar, sem groselha, tem que ir. Se faltava uma desculpa para ir agora para Paris, não falta mais. Né? Então, agora tem justificativa, Não, e né? essa foi uma jogada, né, muito inteligente, colocar em Paris. Incrível, incrível. E não tinha outro lugar para ser, vamos falar a verdade, né? Tem outro com a mesma característica. Não existe. Não existe. Eles foram... Agora, Márcia, eu fiz umas anotações aqui, Tá. e os colegas aí podem também entrar e interferir, enfim. Bom, a Europa é conhecida por ter uma predominância de clientes de uma faixa etária mais alta, e a gente está começando a viver isso aqui no Brasil, né? Você viu alguma coisa específica assim na pauta do evento, focando nesse consumidor de terceira idade ou geração prateada, coisa do gênero? Lá isso está mais do que, né? Acho que já é tão natural, né, para eles, assim, já é muito natural. Eu não vi nas palestras todas, e eu corri naquele salão, viu, para registrar o máximo possível. Eu tenho que eu estou resumindo, tá? Eu estou traduzindo e resumindo, mas eu trouxe isso aqui de material para estudar, porque eu fiquei muito apaixonada por muitas coisas, assim, que eu já esperava. Mas, assim, uma coisa é você esperar, nada dos lugares onde eu participei foi falado sobre o tema, pode ser que em alguma outra. Mas eu acho que já é um público maduro, né? A gente sabe. Uma coisa que eu queria colocar, que não tem muito a ver, mas eu acho que o grupo que está aqui gosta do assunto e vai ser instigante, que me surpreendeu, foram grandes lojas, por exemplo, Zara, né, que é global, mas NAF, por exemplo, que é uma marca francesa tradicional, que já foi cult e hoje está mais... né? Pop. Não é nem isso, assim, tá mais decadente mesmo, né? E ela fechou as portas, está em questão judicial, é outra história. Mas, assim, os bairros, eu faço sempre 5 bairros, assim, essa parte de olhar muito, né? Que eu acho que são os mais emblemáticos para você ver novidade e ver coisa que abre e fecha. Eu adoro ver coisa que abre e fecha, porque é muito dinâmico, né? Parece que é lento a Europa, mas é um negócio assim, parece que está em Bibi, aquela coisa abre e fecha, você não sabe o nome do restaurante, mudou. Me chamou muita atenção no bairro, que é um bairro de classe média alta, um bairro zero turístico, um bairro muito conceitual, onde o morador se conhece, tem o hipervarejo, aquele hiperlocal, sabe, mesmo, lojas importantes terem fechado. A gente esperava isso no pós-pandemia, eu tive lá em 2021, eu estava com medo de chegar lá e, né, estava tudo fechado, e não, assim, Zara fechar algumas unidades, isso me chamou um pouco a atenção, me deu um susto, assim, bem grande, e, por exemplo, o Marré, que é um bairro de tendência, de inovação, né, pra caramba, das galerias, muita loja própria, muita loja conceitual, sabe, você vai a um berço de coisas, e também com muitas coisinhas fechadas. Isso me chamou bastante atenção. É claro que a gente não está vivendo, né, no mundo de Alice, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas foi surpreendente, bastante surpreendente para mim, nesse momento né, já passou a pandemia há um tempão, a gente já está respirando, Zara, assim, fechar, isso me chamou a atenção. E lojas focadas, aí uma observação pessoal, né, lojas focadas em um público mais velho, por exemplo, a Rede Rene tem muita loja para o local, sempre borbulhando da geração prateada, né? Sempre muito ocupado, né? Sempre muito lotado, os cafés, o Ritz abriu um cafezinho novo agora, exatamente em junho, para, enfim, quem vai é esse público, né, que tem dinheiro, que já está aposentado, que tem mais tempo. Então, eu vejo experiências diferentes sendo feitas para eles, mas um pouco de mais do mesmo, né, que já é uma
questão cultural do francês fazer esse tipo de passeio, né? De tarde, vai tomar um café, fuma um cigarro, lê um livro, sentado ali. Isso me chamou a atenção mais dessa vez. Eu até fotografei muito idoso. Olha que curioso, você fez essa pergunta, eu fotografei muito idoso. Acho que o Fernando quer falar Eu alguma adoro. coisa. Fala, Fernando. Então, eu fiquei curioso aqui o que a gente, me dá um exemplo de uma coisa que a gente está aqui no Brasil acreditando que é uma tendência e que já flopou lá para fora, a gente está apostando no cavalo errado. Tu tem algum insight nesse sentido? Eu tive... Não o que vai ser tendência, aquilo que já morreu lá e a gente está pondo energia aqui. Eu tive nesse hype da inteligência artificial, sabe? Porque virou uma coisa assim, deixou de ter aquele oba-oba e virou uma coisa que é default, tem que ter. Agora, como suporte para a relação humanizada, para eu encantar você, para eu te fidelizar, né? Isso foi uma coisa que eu observei bastante, apesar das questões de você entrar nas lojas e ter os recursos, né, principalmente nas conceituais, mas isso é uma coisa que me veio como um insight, assim, e acho que para algumas outras pessoas também, que eu troquei uma figurinha e as pessoas falaram meio que a mesma coisa, sabe, nossa, né, enquanto a gente está falando como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai conectar a inteligência com... Isso me chamou a atenção, sim. Alguém levantou a mão aí, mas eu pisquei. Oi, Paulo. Não, guardando essa coisa aí que o Fernando perguntou, na realidade, alguns meses atrás, já está até aqui o Ricardo, que ele vai confirmar, a verdade é que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, Fernando. Isso é uma... veja, ela mesmo para funcionar depende do prompt. E quem faz o prompt? Não é o Espírito Santo. Então, quer dizer, veja, essa associação experiência, inteligência artificial é uma coisa, é uma equação matemática muito difícil e muito complexa para se resolver, porque cada região do mundo tem uma equação dessa, né? A verdade é que, por exemplo, há muitos anos atrás, eu lembro que, eu vou falar em termos de 20 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás, e quando os Estados Unidos já estavam assim com uma pegada bem avançada de comércio eletrônico e tudo mais tal, a Europa em si estava engatinhando. Eles tiveram esse movimento de, sabe, parece que eles fizeram um pit stop na corrida, trocaram por pneu de chuva, ninguém apostava na chuva, e eles foram, choveu, e eles aceleraram e boa, chegaram agora. Agora, é aquilo que eu falo. Quer dizer, a gente falou, inclusive, aqui alguns meses atrás, acho que 2, 3 meses atrás, não adianta, não vai substituir o ser humano. Ela pode ser o mais inteligente possível, mas ela é artificial. Então, não tem como. Eu acho que isso já faz parte como é que eu vou te falar? Da operação do dia a dia, né, de qualquer varejo, seja na França, na Itália, a Itália menos, né? Na Alemanha já é totalmente integrado, né? A Itália ainda não tanto, mas enfim, Estados Unidos então nem se fala, e na China, sabe? Uma coisa assim que não tem. Eu comentei aqui quando a gente falou disso, há uns meses atrás, que eu estive na Alemanha numa feira, no Messi, na Ambient Fair, que é uma feira em Frankfurt de decoração e presentes, onde eu fui numa loja chamada Kaufhof, a questão de uns 15, 18 anos atrás, e a pessoa fazia simulação dela, da decoração da mesa, numa televisão, já era de LED naquela época, na horizontal, e ela fazia simulação do que ela queria, e a televisão servia de mesa. Então ela clicava no copo, no prato, no talher que ela queria, tal, a toalha, bom, pronto, montava lá. Inteligência artificial. Então, mas assim, teve alguém por trás disso tudo que queria, né, desenvolver isso. É só isso que eu queria falar, porque na realidade não tem muito... a gente não precisa ter muito medo disso. Tem muita gente que tem pavor, né? Não, a inteligência artificial vai engolir todo... Vai nada, não vai nada. E se bobear, se usar errado, você vai ser engolido por ela porque você não soube usar. Porque você não soube usar. Se você souber usar, ela vai ser uma super aliada, sempre.
mas a gente ainda depende do ser humano e, sabe, a gente ainda tem a cabeça para pensar. E a única coisa que eu vejo aí, saindo do varejo, né? O problema de tecnologia hoje na humanidade, eu acho que está emburrecendo a humanidade. A verdade é que você vê hoje, por exemplo, você vai num restaurante, você vê lá o casal com os filhinhos e tal, os filhinhos estão com o tablet lá, vendo a Cinderela, a Branca de Neve e tal, vendo Netflix, alguma coisa assim. E eles não sabem fazer uma conta de somar sem uma calculadora. Então, a tecnologia, ela realmente, eu vejo isso de uns 40, 50 anos para cá, ela emburreceu um pouquinho o ser humano, né? A gente só tomar cuidado com esses tipos de detalhe, né? A gente vê hoje que uma mãe não é a mesma mãe de antigamente. Eu tenho certeza que quem tem filho novo agora aqui, os meus já são casados e tudo mais, mas quem tem filho novo aqui, o tipo de educação que uma mãe dá hoje para o filho é completamente do que aquela de 50 anos atrás, né? Então, é tudo uma questão. A evolução, foi aquilo que a gente falou. A pandemia trouxe muitas benesses, mas trouxe muita coisa ruim também. Opa. E a tecnologia vai ser a mesma coisa. A tecnologia vai ser a mesma coisa. É usar ao nosso favor, né? Ver o que é para ir usar pronto. E como usar. O Exatamente. humano nunca vai ser substituído, porque essa troca, né? Essa vibração, a maneira que a gente olha e traduz o que a gente vê, não tem como. E veja, quando a gente fala, por exemplo, eu fui muito ligado em decoração, né? Artigos para casa, e chegou uma época que ela começou a seguir todas as tendências da moda de vestuário, cores e tudo mais, tal. Então, quer dizer, mas isso agora, quem define isso? É o ser humano, não é a inteligência artificial, né? Eu lembro que até falaram assim agora, com essa passagem aí do Giorgio Armani, né? Há umas 2, 3 semanas atrás, um mês atrás, né? Quem vai desenhar para ele agora? Porque eu, particularmente, também acho um dos caras mais chiques como estilista, né? Que já existiu, né? Não, a inteligência artificial vai fazer. Vai nada. O homem é insubstituível, né? Exato. Então, é por aí. Tá. Ajeitei a Aline Muito na bom. fila. Ai, vou tentar falar rapidinho, porque já passou bastante tempo. Não, até aproveitando, falando bastante da inteligência artificial, né? Saiu agora até falando que na Austrália a Deloitte vai ter que pagar uma multa, devolver dinheiro, porque eles fizeram um relatório de, sei lá, 400 páginas ou mais, e não checaram as fontes, e tem fontes erradas. Eles inventaram, a IA alucinou, e eles entregaram um relatório. Olha isso. Com fontes erradas. Então, assim, realmente precisa do ser humano para fazer toda essa análise, né, para ver se o que está trazendo realmente é correto, né. E uma outra coisa, assim, em relação até a diferença de culturas, e até no próprio Brasil tem muito essa diferença, mas uma coisa que me chama muita atenção em relação ao uso de tecnologia, né? Tu falaste, né, Marcia, as pessoas tomam café e tal, estão na rua. Não que aqui no Brasil a gente não faça isso, mas nós, brasileiros, somos os campeões em uso de redes sociais e uso de internet. Os franceses estão nos últimos lugares. Então, assim, eu acho que por mais que eles amem tecnologia e que eles queiram usar a tecnologia, eles usam conscientemente. Eu tive um aluno, numa das minhas, na minha primeira disciplina, até em 2018, quando eu estava dando aula, tinha um aluno francês. E quando eu fui ver o relatório do uso da internet, a gente estava em segundo lugar no Brasil e ele em terceiro, de trás para frente. Aí eu perguntei para ele assim, por que vocês usam tão menos internet que nós brasileiros? Ele só me olhou e falou, porque nós temos coisas muito mais interessantes para se fazer. Sensacional. Eu fiquei, tá bom, o que eu vou fazer, né? É cultura isso, né? Cultural. Mas deixa eu contar um segredo, assim, que eu sou uma pessoa horrível com celular, tá? Eu brigo. Se eu vou para um restaurante com amigas, Ricardo, essa parte você corta, tá? Mas eu tenho que contar aqui para vocês num papo íntimo. Se eu saio para almoçar com pessoas e as pessoas, enquanto eu estou almoçando, começam a pegar o telefone, eu falo, você quer marcar outro dia, outro horário? Porque eu acho que se a gente não tiver... Vamos falar, a gente está falando o tempo todo de conexão no varejo. Como é que eu estou vendendo o negócio e eu vou chegar para almoçar com você e vou ficar aqui, né? E eu tenho observado, muito triste, que o francês também está começando a sucumbir.
A gente tem uma pandemia de uso de telefone celular, né? Isso vai ser inevitável. É inevitável, porque assim, tudo você resolve aqui. Você vai chamar um Uber, você vai pagar a conta, você vai... Então, em alguns momentos, o cara nem está navegando ali, aleatório, né? Ele está usando como utilidade, mas é desconfortável, né? Tudo está ali. Eu concordo com você, que é cultural, né? E a gente ainda tem uma desvantagem bem grande em relação ao resto do povo do mundo. Né? Obrigada, Nini. Muito bem, muito bem. Última pergunta minha. Márcia, a gente está vendo noticiários, enfim, até eu fiz uma publicação no LinkedIn que deu o que falar, comparando, comentando diversas redes ao redor do mundo preocupadas com o preço, né? Baixar preço. Como está esse tema aí? E emendando, como está a questão da polarização? Porque, de um jeito, a polarização consumo, tá? Se a gente sabe que houve um fluxo imigratório muito grande para a França, né? Como é que está a situação das periferias? O pessoal está consumindo normal? Teve que baixar a régua? Como é que você observou, se deu para observar, né? Eu observo, sim, eu tenho uma prima que morava numa casa gigante, num bairro que era um bairro periférico, mas era um bairro ok, e com essas questões todas que a gente está vendo, ela precisou vender uma casa bem grande e comprar um mini apartamento em Paris para se manter segura, né? A violência aumentou muito na periferia, nada se compara ao que a gente conhece muito bem, né, gente? Uhum. No Brasil, a gente tem uma percepção, né, a gente vê isso mais. Em relação a preço, eu falo até isso com muito cuidado, mas eu acho que é importante, sim. A gente tem valores, né? Se a gente está falando de roupa, a gente tem valores bem expressivos quando a gente vai comprar. Marcas brasileiras que eu estou falando, né? Se você sair das grandes redes, né, e for para a loja mais exclusiva, ou né, que tenha um conceito aí maior, é muito caro no Brasil. É muito caro. E eu falo isso com muito cuidado, porque as pessoas olham para mim e falam assim, ela é louca. Porque multiplica o que ela está falando por 6 pontos qualquer coisa, né? Mas você vê a moda local, né? Estou falando aqui de pitaqueira agora, tá? Não sou especialista em moda, não, gente. Mas, assim, que você vê coisas de altíssima qualidade, de corte impecável, pagando pelo menos, para ser honesta, a metade do que a gente pagaria aqui. Preço acessível, vai. A metade é muito expressivo, né? Isso eu estou falando de marcas medianas, hiperlocais, que a gente vê ali, né? Não tem nada de marca de luxo. E, Márcia, o nível da concorrência é outro, né? Eu digo que o Brasil não tem concorrente. A gente tem um mercado gigante, fechado, e quem está aqui acaba fazendo o que bem quer. Sim, exatamente. É totalmente diferente, né? Mas é curioso a gente falar isso, né? Pô, é mais fácil você economizar lá do que aqui. Márcia, você está louca. E não é bem assim, né? Se você sabe os lugares certos, né? Se você tem ali um conhecimento por bairro, que também tem isso, né? Como você vai. Isso, para mim, é muito assustador, sabe? Ver o nosso varejo. Porque a gente está passando por um momento delicado, né? Aqui. Então, a gente precisa ressignificar também essa maneira de vender, eu acho. Acho que é um olhar macro, né, que a gente vai ter que fazer aí. Agora, hoje eu participei de um evento sobre retail media, né, e eu vi num dos painéis lá uma definição interessante, né, e o varejo continua sendo varejo, 80%, 70%, 80% das vendas ainda acontecem no varejo físico, né? Porém, quase que 100% dos consumidores estão online, né? Então, a loja física continua igual, a comunicação, por sua vez, navega 100% nos meios digitais, né? E a conclusão do palestrante lá
era a seguinte, o conceito de cliente, de loja, de consumidor de produto, de shopper, de categoria, cai diante disso e surge o conceito de audiência, né? Então, quer dizer, o profissional de marketing hoje trabalha para a audiência e não para o consumidor ou para o shopper. Então, eu queria fechar, né, com essa provocação, né? A apresentação da Márcia, ela trouxe que conversam com isso, né? Você mostrou muito bem o efeito da tecnologia preocupada em melhorar o atendimento, diminuir os atritos, tornar a questão mais fluida, né? A jornada. Ricardo, você está picotando, tá? Fluida, né? Que faz parte de uma grande rede social, ou consumidor de canais digitais, até porque esse conceito de rede social também começa a ficar abalado com a TikTokinização, até me engasguei aqui, né? Porque o TikTok ele inaugura um conceito de canal e não de rede, né? E todo mundo está copiando o TikTok. A comunicação do varejo tradicional, isso que a gente conhece bem, loja, atendimento, barará, está lá nos TikTok da vida e por aí vai, né? Então a gente está diante de um novo modelo, realmente, né? Que precisa entender e lidar com tudo isso. Precisamos ressignificar muita coisa, eu acho. Né? Literalmente. Acho que é bem isso. Ô, Márcia, eu queria agradecer muito. Olha, nós estamos aqui quase 2 horas. Hoje eu deixei rolar porque eu vi que tinha assunto para isso e interesse, né? E muito obrigado aí, assim, por essa generosidade que você teve de compartilhar essa viagem que você fez, o investimento que você fez em aprimorar seus conhecimentos e fazer uma imersão durante alguns dias, né? Não exatamente no varejo local, mas no varejo local a partir de um olhar, né, trazido por um dos maiores congressos de varejo do mundo, né? Exato. Você usou uma lente, né, para olhar aquilo que você já conhece. E trouxe queria te agradecer, agradecer sempre você, né, por ser um grande incentivador das minhas aventuras, né? Ricardo foi um grande incentivador quando eu comecei a falar tenho que ir. Agradecer vocês pela curiosidade, pela troca rica, pela oportunidade de conhecer vocês, me desculpar por não estar toda quinta, porque às vezes eu vou até 15 para as 10, trabalhando terças e quintas, e dizer que foi um grande prazer falar um pouco de um lugar que eu amo tanto, de um segmento que eu sou absolutamente fissurada há quase 30 anos. Então, obrigada pela oportunidade aí de vocês, viu? Obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos vocês. Esse material vai ser devidamente gravado, resumido e compartilhado depois nas redes. Valeu, obrigada, pessoal. Beijo, gente. Quinta-feira que vem, lá na Liga, fiquem ligados, que eu vou compartilhar a programação da Liga dos Inovadores também. Obrigada. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.